Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos conversar sobre teatro, sobre música, sobre literatura e até sobre matemática. Os nossos convidados são Marcelo Viana, que é diretor-geral do INPA. O INPA é o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. E ele vem nos falar sobre a Olimpíada Internacional de Matemática, que vai acontecer pela primeira vez aqui no Brasil. É isso mesmo, Marcelo? Isso mesmo. Parabéns para você, então. Muito obrigado. E nós estamos com a Andréa Nunes. A Andréa Nunes, ela é promotora de justiça e é também escritora. Ela está lançando seu segundo livro, que é A Corte Infiltrada, que é um romance policial que mantém o suspense até o final, hein? Isso. Muito bom, André. Prazer em tê-la aqui. Prazer Você vai é explicar meu. como é que de promotora de justiça a gente vira escritora de thriller. Ah, vamos lá. Carla Nagel, né? Nagel. Nagel. Tentei tanto, olha, eu ensaiei. Olha, Carla Nagel é atriz e está em cartaz com a peça O Inevitável Trem, no Teatro Jardim Botânico do Rio. Então é muita novidade, né? O teatro novo e a peça que tem uma característica que você vai nos explicar muito gostosa. É. E Nicolas de Souza Barros, que é violonista, professor da Unirio, que está lançando... É o terceiro CD, não é, Nicolas? É o terceiro solo. Terceiro solo. E chama-se Chora Violão, com obras de Nazaré, de Eduardo Soto, Mignone, enfim, um primor. E vai ter shows amanhã, domingo, e cada vez diferente. Até em Niterói tem show. Todos os shows são diferentes, né, Nicolas? Desculpa? Todos os shows que você vai fazer de lançamento são diferentes um do outro. Ah, sempre vai Não. uma variaçãozinha, eu não gosto de ficar tocando a mesma coisa. Isso. A gente vai ouvir já já um pedacinho. Estamos com Camila Abreu, que é a nossa produtora de web, e que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Camila, prazer em tê-la aqui. Ai, prazer é sempre meu. Bom, para participar é muito simples, basta entrar nas nossas redes sociais, deixar o seu comentário ou enviar uma pergunta para os nossos convidados, usando a hashtag Sem Censura. Maravilha. Nicolas, posso pedir para você tocar um pedacinho só pedacinho. para ficar claro de quem a gente está falando? Eduardo Soto. Ok. Nicolas, é magnífico isso. Você disse que qualquer mulher mais velha, qualquer homem mais velho chora quando ouve isso. Teoricamente, essa peça me foi apresentada por alguém que me ajudou a fundar a Associação de Violão do Rio faz 17 anos. E ele agora é nonagenário. E ele, 5 anos atrás, Nicolas, toca essa música. É para piano, fiz a versão, mas aí a música começou a chegar, eu comecei a me afeiçoar e acabei gravando. É linda, ela é muito bonita. Agora deixa eu pedir para você sentar lá para a gente Claro. poder conversar um pouquinho. Sim. Que aí só depois, quando o programa for acabando, é que eu vou pedir Tá, obrigado. para você tocar. Eu que te agradeço. Eu queria dar uma notícia muito triste para mim, para a TV Educativa como um todo, que foi o falecimento hoje da professora, da educadora Cleide Ramos. Ela trabalhou aqui conosco quando a TV Brasil se chamava TV Educativa. Ela era diretora do Departamento de Educação. Ela é do Pará, mas vivia no Rio há muito tempo, trabalhou, estudou na França, é doutora em Ciências da Educação. E daqui ela saiu para fundar com Walter Clark, no governo César Maia, a Multirio, que é a empresa de multimeios da prefeitura. E ela foi presidente da Multirio durante 16 anos. É imbatível, só mesmo um câncer muito violento poderia acabar com a Cleide, porque ela era uma guerreira. Eu sinto muito,
O velório e a cremação vai ser domingo, tá? Vamos conversar, então, sobre assuntos de educação, porque a matemática é um problema de educação. Eu sou muito mal educada porque eu não gosto de matemática? Um pouquinho. Também sou, então, Vera. Obrigada. Tem mais alguma colega minha aqui que não... não gosta de matemática? Obrigada, Andréia. Isso mostra que tem espaço para melhorar, eu gosto, viu? Sincero. Eu vou ser Você sincera. gosta, eu né? gosto. Nicolas, eu nem digo porque todo músico gosta. Todo músico é matemática. E ele Eu sempre filho gostei de matemática. Sou filho de físicos também. E filho de físico, aí não vai. Isso. É um erro nosso, ou melhor, da educação que a gente teve. É um erro da educação que a gente tem, que infelizmente não favorece vocações, pelo contrário, tende a afastar, a assustar e a transformar a matemática nesse bicho Que não é, né? Que não é. Todo mundo que gosta de matemática gosta tanto de matemática que deve ter algum mistério nisso para quem não gosta. Você acha que os erros são dos professores de matemática, assim, no primário? O erro é de todo o sistema. Faz uma experiência. Pega uma criança com 4, 5 anos, faz uma brincadeirinha de matemática e você vai ver que todos gostam. Tá? Então, a gente nasce gostando de matemática. Todos. E aí, a família, por vezes, não incentiva. É um círculo vicioso, porque o pai e a mãe que não sabem, não gostam, não vão comentar o assunto em casa. A escola, frequentemente, também não ajuda. E aí, lá pelos 9, 10 anos, a criança começa a perder o encanto com a matemática. E eu tenho filhos nessa faixa, mas não só meus filhos. Eu observo que, de fato, criança pequena gosta de matemática, assim. Somos nós, a sociedade como um todo, a cultura, que não valoriza. E há dados muito interessantes. Há um estudo internacional ligado ao PISA, o Programa de Avaliação de Alunos, que foi medir quanto as crianças dos 60 e tantos países que participam no PISA são expostos à matemática no seu convívio. É um gráfico, tá? Aqui é muito bom, aqui é muito ruim. Muito bom significa você tem convívio, você encontra a matemática no seu dia a dia. Aqui é nada. Adivinha quem é o país que está sozinho aqui na minha ponta direita? Não quero dizer que é o Brasil. Isso é o Brasil. Longe do segundo pior, em termos de até que ponto nós damos acesso, a cultura, a sociedade dá acesso à matemática no dia a dia. E quando falo de matemática, não é coisas complicadas. Não, isso que eu estou perguntando, que matemática é essa, posto que a gente lida com o dinheiro, com o número do ônibus, com uma série com a medida, com pesos, etc. Matemática é muita coisa, além de números. É formas, é maior, menor, curvatura, é tamanho, é uma série de noções. Por exemplo, eu lembro do dia, eu tinha 5 anos, em que a minha mãe me ensinou a ver as horas no relógio. E a minha mãe era professora, tinha um viés pedagógico. Eu me pergunto quantos pais, quantas mães pensam que ensinar a ver as horas no relógio é parte daquilo que os pais devem fazer, Marcelo, antes de chegar na escola. Agora você vai me desculpar, mas pegou mal, sabe por quê? Eu vou te explicar. Uma vez eu estava com meu sobrinho, que era pequenininho, aí a mãe dele disse assim, Felipe, vai lá e vê que horas são. Eu digo, ele não pode saber horas, ele tem 5 anos. Ele voltou e disse, 1, 3, 2, 1, porque era relógio digital e ele sabia ler os números. Entendeu? No meu tempo não tinha relógio digital. Tinha sim. Tinha não. Aí é diferente. Tem toda uma série de coisas que pode ser feita em casa e que de fato você tem que ter como pai e mãe, tem que ter a disposição e a ideias, enfim, pensar, ter a iniciativa de fazer tornar a matemática acessível e interessante, você pode brincar. Matemática é muito divertida. Eu falo isso e, em geral, as pessoas me olham com a cara. Matemática é muito divertida. Mas o jeito de fazer tem que se divertir, porque senão tem que vira... ser, ninguém gosta de coisa chata. Ninguém gosta de coisa chata. Vera, você eu teria ganhou só uma perguntinha. Marcelo, você por acaso lembra o segundo pior país? Quem é nosso concorrente direto? Não lembro, Eu vou falar de memória, mas talvez Tunísia. Tá? Algo assim, mas estou falando de memória. Tá. Mas eu posso ver isso para você, eu tenho esse estudo. Tenho toda a cronologia... decrescente ali, quem é que vai de pior para mal, de mal para pior. Eu lembro qual é o melhor. Coreia do Sul. Com certeza. Não vale, porque o índice de suicídio dos estudantes da Coreia do Sul é gigantesco também. Os asiáticos têm, mas isso não tem nada a ver com a matemática, é da cultura deles. Tem a ver com a pressão exercida sobre as crianças. Isso, mas é da cultura, isso é verdade. E você sabe que
há o conceito de ansiedade matemática. Ansiedade matemática é você já chegar travado, tá? E o que é observado é que nos países que são piores em matemática, a ansiedade também é maior. Até aí não há uma grande surpresa. Entre os asiáticos, que são muito bons, a ansiedade é alta também. Mas é uma coisa que vem da cultura fortemente exigente, da pressão. Os pais exigem das crianças performances, né? O senhor ganhou um prêmio extraordinário, que é, inclusive, numa terra que valoriza a matemática, que é a França. Eu estudei lá, eu sei... realmente, e eu não sabia que eles eram tão bons assim. E o senhor ganhou o prêmio da Académie des Sciences, né? Exatamente, do Institut de France. O prêmio Louis D, que é um grande prêmio científico Louis D, um prêmio que é dado anualmente em todas as áreas da ciência. E eu dei pela sorte... pesquisa que o senhor Pela pesquisa desenvolve. realizada. E meus alunos, meus colaboradores, meus colegas. O Brasil tem uma reputação muito forte em matemática, certamente isso ajudou. E a França, como mencionou, depois dos Estados Unidos, a maior potência mundial em matemática. E esse prêmio que o senhor ganhou em dinheiro, o senhor ganhou pessoalmente ou foi a instituição, foi o INPA, onde o senhor... É um pedaço pequeno, acho que é 10% prêmio pessoal e os 90% são um financiamento para um projeto de pesquisa, que no caso, a proposta que eu apresentei foi colaborar para melhorar, para facilitar relações em matemática entre a França e o Brasil. Então, nós já temos jovens franceses que estão vindo ao Brasil para fazer trabalhos com a gente, pagos com esses recursos, e igualmente brasileiros que estão indo para a França, para intercâmbio científico. O senhor estudou aqui ou lá? Eu estudei em Portugal até a graduação, aí eu queria fazer doutorado em matemática e me propuseram vir para o INPA fazer o doutorado. E não ir para a França, por exemplo? A França teria sido a alternativa. Não, é porque ele estava na Europa. Sim, então, claro. A França teria sido provavelmente a alternativa, seria na época. Mas aí ele conheceu uma brasileira, casou e veio para cá. Não foi, não? Eu conheci depois, não foi. Mas não foi você é brasileiro ou português? Os dois. Eu sou os dois. Mas nascido lá? Nascido no Rio de Janeiro. Ah, no Rio. Tá certo. E criado em Portugal. Então, na época, já o INPA era uma instituição já com bastante prestígio, bastante atraente, me oferecendo a possibilidade de vir. Eu acho que eu não pensei duas vezes, vim. O senhor está substituindo o César Camacho, que ficou pelo menos 12 anos na presidência do INPA. César Camacho teve 3 mandatos como diretor, são 4 anos, então ele ficou como 12 anos. O terceiro mandato terminou há 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu fui eleito. É importante essa estabilidade nos mandatos, de manter? Bom, certamente qualquer gestão depende bastante de estabilidade enfim, é positivo até um certo ponto. Depois tem que renovar também, evidentemente. Né? E vamos falar um pouquinho da Olimpíada, tanto da brasileira quanto da internacional. Quer dizer, a importância da gente ter no Brasil uma Olimpíada Internacional de Matemática é óbvia que é muito... A Olimpíada de Matemática é um evento muito tradicional, é anual, desde 1959. Foi crescendo, começou com 7 países e a nossa, esse ano, que está começando agora, a abertura é segunda-feira, vai ser a maior de sempre, com 111 países. É uma espécie de Copa do Mundo da matemática, só que é muito mais divertida, porque, para começar... Claro, Ele eu vou deixar passar. Ficar lá fazendo deverzinho. Vocês ficam... Como é que é esse processo? Vocês ficam... Cada um tem um problema ótimo para você? Cada país vem com uma equipe de 6 alunos, são alunos do ensino médio, e há uma prova que é preparada. A Olimpíada é uma prova, é realizada em 2 dias, são 3 questões, 3 problemas. 3 só? 3, mas são difíceis. São difíceis. E olha, são alunos do ensino médio, então eles não aprenderam ainda muita matemática. Ensino médio, ou seja, vai até que idade ensino médio? 16 até 18 anos, mais ou menos. Tadinhos, em plena adolescência. Olha, eles não se sentem tadinhos. Não, eles se adoram, se acham, adoram. Né? Claro. E é matemática que todo mundo aprende, né? Matemática do ensino médio, todo mundo que passa completa o 2º grau. Mas são problemas difíceis, 3 no primeiro dia, 3 no segundo, aí é uma correção, uma pontuação muito disputada, é tudo muito... acho que as pessoas acham que matemática são tranquilos e tal, mas isso é bem competitivo. Competitivo, né? E a importância da gente ter a Olimpíada, eu acho que há dois aspectos. O primeiro é que, claro que
uma questão de prestígio nacional. Nós tivemos que ganhar a disputa para ter o direito. Vocês se candidataram e ganharam. Tá. E, em segundo lugar, para a gente, o mais importante, para mim que estou envolvido na organização, é o legado. É o que isso significa, porque nossa garotada que está vendo notícias sobre a Olimpíada, por exemplo, agora, ou nas mídias sociais, ou na imprensa, vai perceber que os brasileiros podem ser vencedores, que o país pode ser vencedor. E essa imagem positiva, nós já tivemos na história 9 medalhistas de ouro na Olimpíada Internacional, ficamos aí entre os 15 e 16 melhores no ranking mundial, mas os nossos medalhistas de ouro, além de ganhar a medalha quando eram alunos de ensino médio, prosseguiram carreira e viraram matemáticos com muito sucesso. Isso é que é importante. O mais destacado de todos, o Arthur Ávila, que 19 anos depois de ganhar a medalha de ouro da Olimpíada, ganhou a medalha Fields, que é o prêmio Nobel da matemática. Então, isso mostra, tenho certeza, para a garotada que está pensando aí, será que eu vou nessa onda ou não, que é possível, num país com as nossas dificuldades, ter uma trajetória de sucesso. Não é contraditório, professor, que nós tenhamos uma posição tão esquisita, tão isolada, tão péssima no PISA, e a gente tenha talentos reais e que, inclusive, conseguem medalhas numa Olimpíada Internacional com 111 países? É muito contraditório, sim. Mostra aquilo que nós poderíamos ser capazes se nós fizéssemos as coisas melhores, fizéssemos as coisas com mais, de um modo geral, como o país, com mais determinação. Eu mencionei a Coreia do Sul. 3 anos atrás, o nosso grande congresso da matemática foi lá na Coreia. Foi quando o Arthur ganhou a medalha Fields. Eles mostraram um videozinho que me deixou muito impressionado sobre a guerra na Coreia. Durante a Guerra da Coreia, as escolas não pararam de funcionar em momento algum. E tinha, inclusive, imagens de bombas caindo e a professora dando aulas de matemática na escola. Essa garra é algo que a gente tem que aprender também. Essa valorização do ensino. A valorização da educação, do esforço, da superação. Isso aí é muito importante. É algo que a gente tem que incorporar no nosso processo. E começa na família, evidentemente. Deixa eu fazer uma pergunta que nos interessa. E as mulheres, como vão? Olha, infelizmente eu não posso dizer que vão muito bem. De um modo geral, há um fenômeno, a participação feminina no mundo da matemática é minoritária. E no caso da Olimpíada Internacional é 10%. Esse ano, que é um dos anos bons. Em anos ruins é menos que 10%. E há razões fortes por trás disso. Nós temos um dado muito curioso da nossa Olimpíada, da brasileira. A OBMEP, a Olimpíada das Escolas Públicas... Na brasileira, eu estava lendo, são 18 milhões de estudantes. São 18 milhões de estudantes. É muita gente, É a população brasileira entre o 6º ano do ensino fundamental e o final do ensino médio. E ela funciona em 2 fases. A primeira fase passa da primeira fase para a segunda, os 5% melhores em cada escola. Tá. E a gente sabe a distribuição de gênero desses 5%. É meio a meio. E 5% é um grande filtro, pouco, né? É 1 em cada 20. Quando você faz esse filtro, é meio a meio. Inclusive, tem ano que tem mais meninas que meninos nessa fase. Então está melhorando. Aí, quando a gente olha os números das medalhas, o resultado final, realmente do topo da classificação, infelizmente, na fase de 6º e 7º ano, que a gente chama nível 1, é 30% feminino. Já não é mais meio a meio. Agora, o pior está para vir. No 8º e 9º é 20%. E no ensino médio é 10%. Então, tem um mecanismo perverso que, ao longo da adolescência, afasta as meninas. São perdidas. E você via isso, inclusive, o negócio de educação, nos Estados Unidos, em todos os países. De repente, as meninas eram talentosas e, de repente, elas viravam enfermeiras e os rapazes viravam médicos. Era assustador. É assustador, nós não sabemos porquê, mas eu faço a minha pequena estatística. Sempre que nós temos a premiação da Olimpíada, eu pergunto para as medalhistas, as garotas que chegaram à medalha de ouro, como é que elas explicam. E todas até hoje me responderam a mesma coisa. Os garotos são mais incentivados em casa. Caramba, olha só, essa culpa é totalmente nossa. Eu tenho que ir para o intervalo, mas eu ficaria conversando com o senhor muito mais tempo. Vamos para o intervalo, a gente volta já com Sem Censura.
matemática? Nós estamos hoje no Sem Censura falando de música clássica, de teatro, de literatura e do ensino da matemática. Eu só queria, antes de perguntar para a Camila se nós temos perguntas e comentários, dizer para vocês que o Congresso, a Olimpíada Internacional de Matemática vai acontecer aqui no Rio. Incrível, hein? Camila, tem? Temos comentários e perguntas. A Fátima Rosa, ela começou falando que delícia de som. E ela completa, disse que sempre gostou de matemática e foi incentivada tanto pelos pais como pelos professores. A Rogéria, ela pergunta se existe alguma forma de reensinar matemática para os mais velhos ou, no caso, reaprender matemática. Existe? Eu acho que existe, basta prestar atenção. Por exemplo, eu gosto muito de brincar com os meus filhos e, por viés profissional, acabam introduzindo a matemática na brincadeira. Isso é algo que adultos também podem fazer. Experimente, por exemplo, brincar com seus filhos, se tiver, ou com sobrinhos, e pensar em termos de matemática. Todo mundo vai aprender, os pequenos e os grandes. Pegar os sobrinhos, tem um dever aízinho de matemática para a gente ver quem é que resolve primeiro? Bom, nós vamos ver agora as principais atrações do país na agenda cultural, direto de Brasília com a nossa repórter Karina Cardoso. Oi, Karina! Oi, Vera! Olha eu aqui de novo com mais dicas de cultura. Bom, já que eu tô em Brasília, deixa eu falar de uma instalação interativa que acontece aqui na cidade que tá dando o que falar e, último fim de semana. A instalação O Essencial é Invisível aos Olhos, da dupla VJ Suave, leva o público a uma experiência interativa e de reflexão. A partir da imersão no ambiente de uma floresta, o visitante se relaciona com o espaço e com o próprio corpo, numa conexão única com o poder da natureza. Em São Paulo acontece a exposição Carta Aberta, Correspondências na Prisão. Apresenta cerca de 70 cartas trocadas entre presos políticos e seus familiares entre 1969 e 1974. Também em São Paulo, em cartaz a peça Os Atingidos ou Toda Coisa que Vive é um Relâmpago. Com texto e direção de José Fernando Peixoto de Azevedo, a peça combina técnicas de teatro e cinema para mostrar os impactos da tragédia ambiental de Mariana, em Minas Gerais, e também questionar o ocorrido. E na próxima terça, no Rio de Janeiro, tem show com Paulão Sete Cordas e Ronaldo Gonçalves. Uma roda de samba para ninguém botar defeito, com também canções de outros grandes mestres, como Paulinho da Viola, Cartola e Dorival Caymmi. E na próxima terça-feira, aqui na TV Brasil, você não pode perder o programa Recordar é TV. O episódio relembra o especial Época de Ouro, que foi ao ar em 2012 e faz uma homenagem ao inesquecível Jorginho do Pandeiro. Bom, eu me despeço de você, um bom fim de semana, uma ótima semana e sexta-feira eu tô de volta com mais dicas de cultura. Até lá! Maravilha! Vamos ficar um pouquinho em Brasília. Vamos conversar com a Andréia, que escreveu um livro chamado, Andréia, como é mesmo? A Corte Infiltrada. A Corte Infiltrada. Você é uma procuradora de justiça. Promotora. Promotora de justiça. Isso. E aí você detestou a profissão? Não acredito nisso. Pelo contrário, eu adoro. É exatamente por participar e vivenciar muito a minha profissão que eu procurei achar uma maneira de chegar para as pessoas e explicar o que está acontecendo na evolução do crime organizado no país. Você trabalha em Brasília? Não, eu trabalho em Recife, mas a minha área é a área de combate à corrupção. Então, a gente acaba pegando a mesma matéria em várias unidades da federação e acompanha, de uma certa forma, tem treinamento como
em todos os locais do país e acesso a determinadas informações que a maioria da população não tem e vem a ter depois. Então, algumas das coisas que as pessoas descobriram hoje em dia, a gente já sabia há algum tempo sobre a ousadia do crime organizado, algumas coisas que o trabalho da Polícia Federal vem mostrando. A gente já tinha uma noção e se angustiava de como passar isso para a população, a maneira que o crime organizado trabalha no país. E a gente percebeu que, como promotora de justiça, a gente tinha pouco acesso às pessoas. Aquela coisa de promotor de toga, dedo em riste, falando para as pessoas em palestras com a linguagem técnica, não fascina muita gente, né? Apesar de que a gente hoje em dia gosta muito desse setor, né? A gente acompanha como se fosse uma novela. Uma romantização da mídia, vamos dizer assim. Mas o que a gente percebe também é que a linguagem que a gente usa nas palestras é uma linguagem mais técnica, né? É uma coisa meio rarefeita. E as pessoas não se empolgam nessa abordagem técnica. Então, o que a gente percebeu? Uma vez eu li uma frase do romancista José Américo de Almeida. Né? Você não foi pegar pouca coisa, não. Você pegou logo... Que era promotor de justiça também, eu não sabia, por coincidência. Isso agora. E ele, no prefácio da Bagaceira, ele tem uma frase que me chamou a atenção. Diz assim: existem muitas formas de se dizer a verdade, né? E talvez uma das mais persuasivas seja contando uma mentira. Então, é linda essa frase. Não é? Eu achei assim muito interessante porque com essa frase ele me mostrou o seguinte: a ficção às vezes pode ser um caminho que abre as portas para a gente chegar em plateias muito diversificadas. E aí a gente pensou exatamente em elaborar um romance policial. A gente é quem? A gente eu. No caso, aquela coisa de você seduzir desde a primeira página e surpreender até a última. Você sempre gostou de escrever? Sempre gostei de escrever. Eu já escrevi outros livros de ficção, outros livros na área jurídica. Eu tenho um outro romance policial que era autopublicado e teve excelentes vendas na internet. Pois é. Né? Na Amazon você foi... Isso. Foi best-seller da Amazon. Então, aí isso abre algumas portas para que a gente possa avançar um pouco num gênero que hoje em dia já está sedimentando, que é o romance policial aqui no Brasil, mas que ainda não é um gênero que tem muita tradição. Então, mulher nordestina e autora de romance policial, realmente é um desafio a gente conseguir chegar a vender livro. Mas a verdade é que é o seguinte: a proposta que a gente tinha de contar a história do que estava acontecendo sobre a infiltração do crime organizado. Não está escrito sexo quando a gente lê, não tem sotaque quando a gente lê. Então, mas sabe o que é que acontece? Existe um estudo, inclusive da professora da UNB, Regina Del Castanher, que ela mostra que mais de 80% dos autores publicados por grandes editoras nesse país são homens e brancos e do sul do país. Então, nisso aí você já vê que eu esbarrei em 3 filtros muito importantes. Claro. Assim, pelo menos nos filtros de homem e do sudeste ou sul do país, a gente alcança uma grande barreira a ser ultrapassada. Mas, ainda assim, a gente procurou utilizar essa temática para levar à população essas informações. E deu certo porque a gente conseguiu achar essa fórmula do romance policial, uma história ágil, interessante, e as pessoas foram gostando. E abriu essas portas que a gente queria chegar, nessas plateias diversificadas, tanto que a gente chegou a ser chamada até na Primavera Literária Brasileira, para falar na Universidade da Sorbonne, para falar em Berlim, para falar em Lisboa, Óbidos, Évora. E aí a gente percebeu, isso só falando fora do país, falar, né? Gente, porque cada vez que ela diz a gente, eu digo, eu sei que ela está falando dela. Por que ela não diz eu? É vício de linguagem. É vício da promotora? Da promotoria, acho que é um vício da área jurídica. Né? Mas, enfim, o que é que se percebe? Isso só fora do país. Dentro do país, a gente também teve a oportunidade de falar, fazer um trabalho maior preventivo nas escolas, explicar a importância do combate à corrupção, tudo através desse livro que passou a ser adotado em algumas escolas no ensino médio.
e eventos literários, naturalmente, que atraem uma quantidade muito mais diversificada de pessoas do que palestras técnicas de uma promotora de justiça. André, então você já lançou esse livro, ele já está lançado, ele já está circulando há quanto tempo? Então, esse livro ele teve uma primeira edição numa editora local, certo? Que a gente falou, teve uma oportunidade de falar sobre ele, mas uma oportunidade mais restrita, porque é uma editora menor que não tinha um sistema de distribuição grande. Quando a gente começou a fazer parte da delegação da Primavera Literária Brasileira, que as pessoas começaram a falar do livro e dizer que o livro era interessante, e a gente teve essa oportunidade de divulgar melhor esse trabalho, nós conseguimos uma editora de São Paulo, que é a Buzz Editora, e agora o livro conta, a partir dessa edição de 2017, com uma distribuição nacional. Você está lançando o livro quando? Estamos lançando, acabamos de lançar o livro agora, em abril de 2017, e ele está disponível em todas as livrarias do país, com distribuição nos aeroportos, nos shoppings e nas livrarias de grande Você teve médio porte. elogios de pessoas que eu prezo muito, que eu respeito muito, da Mary Del Priori, do Zé Paulo Cavalcante. Isso tudo é gente muito, muito, muito exigente e eles gostaram muito do seu livro. Eu fiquei muito contente com essas pessoas que são... Não, eu estava lendo ele, aí eu tive que dar uma apressada, mas eu vou pegar ele depois em detalhe. Tem uma coisa, o Nicolas, ele viveu a vida inteira em Inglaterra, esses países que falam inglês. Primeiras 2 décadas. Não sim. é? E que leu muito Agatha Christie. Minha mãe não era e a gente simplesmente está muito viciada. acostumado a tratar a cidade da Agatha Christie como se fosse aqui do lado, tipo Niterói. A gente conhece, então, o açougueiro da Agatha Christie. Mas, de repente, a gente está com um livro que se passa em Brasília, com um jornalista investigativo brasileiro, com uma menina, que eu adoro essa menina que faz Zen budismo, entendeu? Os personagens são todos brasileiros, são todos reconhecíveis nas nossas relações. Os lugares físicos, quer dizer, é Recife, e isso é muito, extremamente agradável. Até os hotéis. A gente conhece os hotéis. Sim. O porteiro do hotel, eu adoro o porteiro do hotel, entendeu? Porque dá para eu dar uma olhadinha, só sabe como é que é. Tem uma coisa que a gente conhece. Agora, eu vou te dizer, eu não posso contar nada para ninguém, né? Não pode dar spoiler. Não para, tem uma coisa de Dan Brown, porque aí você põe, né? Tem um lado... O que o livro do Dan Brown tem de cinematográfico, o teu livro tem também, você não acha? Já fizeram essa comparação. Não foi? O que eu acho interessante disso aí que você falou é o seguinte, de fato, existe hoje no romance policial do século XXI toda essa interconexão de matérias. O leitor de romance policial do século XXI, ele é muito mais exigente. Ele não está só naquele trinômio assassino, crime, resolução do mistério, detetive, etc. e tal. Ele preza hoje em dia, numa leitura, por ter muito mais informações. E isso a gente via nesses romances, né? Informações, inclusive, suficientemente barrocas para te mexerem com as informações. Você ficar em dúvida se as informações Ele quer ser provocado. O leitor quer ser provocado, né? Quer ser enganado. Então, isso, mas a literatura é uma mentira, né? Essa vontade. Quem consegue me enganar, eu estou feliz. Então, não é? E aí a gente procurou dar exatamente isso ao leitor, porque você veja que a gente passeava pelas livrarias e via os livros mais vendidos de romance policial sempre falavam de algum cenário externo. Quando que, na verdade, a gente tem aqui no nosso país uma riqueza cultural, uma riqueza de fatos contemporâneos, uma riqueza histórica, de cenários que nem se fala. Uma riqueza de crimes. De crimes. E aí, não, é verdade. O Brasil ela pegou exatamente isso, a riqueza dos crimes brasileiros. Então, fica muito agradável, porque é como se a gente tivesse... ainda tem mais sacada. Mas eu não vou contar. Eu me recuso a contar porque vale a pena. Não posso dar spoiler, porque ele não para, o livro não para um minuto. Então, a gente precisa, no romance policial, dar essa característica ágil, né, para que o leitor consiga ter esse interesse em chegar até a última página. E com isso a gente cumpre esse objetivo, que é o quê? Passar aquelas informações que a gente queria. A gente sensibilizou
a população sobre a importância do combate à corrupção e informou o que está acontecendo no país. E para que isso fique mais divertido, a gente colocou o quê? Algumas informações de bastidores sobre o crime organizado. Não, ficou legal. Né? Ficou legal. Tipo, na resolução do enigma, a gente usa um alfabeto que o crime organizado usa na vida real, que é o alfabeto Congo. Congo, você ainda dá as dicas quando é verdade. Então, e aí a gente fala também sobre a questão de como é que os criminosos fazem para se comunicar com celulares dentro do presídio. Aquilo é verdade mesmo, né? É verdade. Muito bom aquilo. Gente, vocês têm que ler. Peraí, deixa eu passar um pouco, você não conversa mais com a Carla. Depois eu quero te mostrar um pedaço que eu adorei, mas aí só no Facebook legal. Que a gente fala. Mas, enfim, se não tem nenhum serviço para fazer de lançamento, tá dado o recado. Perfeito. Podem comprar nas livrarias. Vamos, então, conversar com a Carla. Agora vamos passar para a fase gostosa da arte. O teatro, vocês estão com um teatro novinho. E Isso, conta né? a história do espetáculo, porque é tudo novidade aqui hoje. Então, nós estamos reabrindo o teatro, né? Teatro do Jardim Botânico. E vai ter uma licitação que vai ser feita, né? Agora no mês de agosto, mas enquanto isso nós estamos lá reabrindo esse teatro. E é o Teatro do Jockey? Não, o Teatro do Jardim Botânico. Isso, que fica dentro do Jardim Botânico. Dentro do Jardim Botânico. Rua do Jardim Botânico 1001. Então, a peça chama O Inevitável Trem, com Giuseppe Oristânio e comigo, Carla Nagel, a direção do Pedro Jones. É uma peça que a gente se propôs a fazer uma coisa diferente. A gente queria fazer algo novo, até brinco que às vezes uma arrogância bem direcionada é bom, né? Então a gente queria que as pessoas tivessem uma experiência de ir ao teatro. Então minha personagem é uma fotógrafa e a do Giuseppe é um chefe de cozinha. Então quando você entra no teatro, né, já tem uma exposição de fotografia com umas instalações, da personagem. O Giuseppe, ele cozinha em cena, então a pessoa chega, já tá aquele cheirinho de alho, e as pessoas ficam, eu quero, já fica... E tem ele, é maravilhoso, né? Então aquela simpatia toda. Então, É arena? É arena? É arena, a cenografia do José Dias, maravilhoso, que fez uma ousadia, como sempre, né? Ele fez uma arena e fez uma cozinha, na verdade, uma cozinhazinha, mas linda. E o público fica muito próximo de nós, e nós muito próximos do público. Então, há uma quebra da quarta parede. Então eu estou falando aqui, não é verdade? Então, a gente... você contracena a gente com a contracena plateia. também com a plateia. Então, é uma troca o tempo todo. Então, ele sente a nossa respiração e a gente também sente. E como é uma peça que fala da vida de todos nós, né? Uma peça que as pessoas se emocionam, elas acham engraçada, elas se identificam. Às vezes a gente está fazendo uma cena, lá, nossa rotina. As pessoas comentam, né? Tipo, é assim mesmo, é verdade. Então as pessoas... E assim, é claro que a gente espera sempre que o público adore tudo, mas existe uma surpresa muito positiva, né? Muito bacana, que as pessoas estão amando o espetáculo. As pessoas saem do espetáculo e querem falar, e querem comentar, e pessoas de todas as idades, isso é incrível, né? E é muito gratificante para nós. Quando a gente acaba a peça e fala, nossa, a gente conseguiu comunicar, a gente conseguiu... As pessoas vocês estão contentes. Então. Muito, sinceramente. Assim, é uma felicidade. Não é um teatro gigantesco, é um teatro... Não, na verdade são 170 lugares. Tá bom, né? É bastante. E é arena, né? Então são mais divididas assim, em 4. E a luz é da Ana Luzia de Simone e do João Joia. A música, tem músicos em cena, que é maravilhoso. Tem músicos em cena, isso é muito bom. A trilha do Beto Serrador e do Cris. O texto é do Pedro Jones também, não é? O autor e o diretor... O autor é o Pedro e o diretor também. Agora tem músicos em cenas que é um violoncelo e um pianista, que é o Cris, e o Saulo Vignoli, que tocam e também interagem com a gente. A gente também fala com eles, às vezes, assim, tem uma hora que a gente fala dos artistas. Não vou falar muito também, senão... mas a gente interage com eles, então... Deixa eu mostrar, tem um pedacinho da peça em vídeo. Vamos tentar ver? Passa aí, Daniel. Já entendi. Não vamos mais falar sobre isso, tá bem? Mas não. Já não. Será que você não consegue me chamar do jeito que você sempre me chamou? Pelo menos enquanto ainda está aqui. Lembra desse dia? Foi o dia que eu te pedi em casamento. Foi. E eu tava ali. Eu tava em pânico. Você tava com o vestido verde. É azul. É azul. É azul. É azul. Parecia que você desistiu quando você disse... Eu? Sei lá, amor. Porque simplesmente ele veio. O inevitável vem. É isso.
O que eu tô fazendo aqui ainda? Ainda. Aqui, meu amor, aqui! Eu estou falando no dia a dia, não numa derradeira conversa. Ah, mas isso é completamente diferente também. Você que me disse ir embora. Diferente! Não é não! Nosso relacionamento sempre foi assim. Você sempre decidiu tudo por nós dois. Você foi meu guia, meu companheiro fiel, minha inspiração diária. E eu perdi isso. Não perdeu, tô dizendo. Você estava lá de alma. Mas eu queria estar lá de corpo também. De alma só não tem graça. Eu não acho. Ai, que delícia, Legal, que legal. delícia, lindo. Agora dá o serviço, que dia, que hora, tudo. Só para explicar uma coisa, ali Fala. é uma relação do casal que passa no passado, no futuro e no Ah, presente. tá. Tem essa coisa, essa brincadeira do passado. Vocês vão... Exatamente. Tá. Então é uma DR, né, mais ou menos. Mas E aí ela está espalhada indo no embora tempo. e ele quer que ela fique. Então estão colocando todas as questões assim na mesa. Então tá, fala, que eu ia fazer um outro comentário que é a respeito de que casal numa cozinha está sempre tomando vinho. Também tem. Tem Garanto, vinho. sabia disso? Tem. Agora, o problema não é esse. O problema é a plateia ver vocês tomando vinho e a plateia não está tomando vinho. Essa é uma boa ideia. Você não acha, eu Carla? acho. Você podia, assim, já que tem a exposição no Isso. começo, Eu que acho. você Tem podia um passar um vinhozinho. Eu concordo. A gente vai pedir um apoiador, né? É uma boa ideia. Mas aí, Bom, diz aí. olha, no Teatro do Jardim Botânico, sábado às 21 e domingo às 20. Giuseppe Oristani, Carla Nagel, direção do Pedro Jones. Quando vocês estrearam? No dia 24 de junho. Ah, então vocês já estão com quase um mês. Isso, e agora a gente vai até o dia 13 de agosto. E venha maravilha. todo mundo assistir e divulguem. Com A certeza. peça é emocionante. Sou suspeita para falar, mas a peça tá. Se você está gostando, se a plateia está gostando, é porque é bom, um né? prazer, né? Trabalhar com o Giuseppe é um prazer. Com a equipe toda, a equipe é primorosa. Mas trabalhar com o Giuseppe é muito gratificante, que além de ele ser esse monstro, esse ator maravilhoso, ele é muito generoso, a gente se diverte. Mesmo quando a gente erra, às vezes, assim, como diz o Pedro, que eu adoro, o teatro é vivo, né? Então, às vezes, são 1h10 de espetáculo, são 60 páginas, então, às vezes acontece, e a gente se diverte, que aí, até brinco, você que errou, fui eu. A gente já não sabe mais, porque a gente já está... É maravilhoso. Que bom, que bom. Boa parceria, então. Boa parceria, maravilhosa. Bom, vamos fazer mais um intervalo. Na volta vai ser o último bloco de Sem Censura, mas tem mais Sem Censura. Até já. E voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando da peça O Inevitável Trem. Aliás, por que chamou Inevitável Trem? Você tem que assistir para entender. A gente é cheio de mistério. A outra com a corte infiltrada, a gente não sabe qual é do trem. Existe uma expressão chamada O Inevitável, ele vem. Então, Inevitável Trem. Então, mas tem que assistir para... Tem que assistir para entender. Estamos falando do CD Chora Violão, do livro A Corte Infiltrada e da Olimpíada Brasileira, não, da Olimpíada Internacional de Matemática. Nós temos perguntas, Camila? Temos. Eu separei aqui 3 comentários. O primeiro do Silvio Nakagawa. Ele diz, há uma cultura anti-estudo no Brasil e matemática não dá para ler e decorar. Tem que fazer exercícios e aprender de fato. A Natália, ela comenta, fico na dúvida se as reviravoltas da realidade superam a ficção. E a Marcela pergunta para Carla como manter o teatro vivo nos tempos atuais sem patrocínio. Olha... Rebolando. Na verdade, empreender nesse país é realmente muito difícil. A gente está nesse projeto, eu e Pedro Jones, a Levant des Anges, que é a nossa produtora, a gente está em 3 anos. A gente tem o patrocínio da SEG e alguns apoiadores, mas realmente é uma luta levar o público para o teatro. A gente agora está nessa questão. Mas você conseguiu, Carla? Conseguimos. Você conseguiu. Nós conseguimos, assim, e agradecemos imensamente. Mas realmente empreender nesse país é difícil. Mas a gente tem que acreditar. Tem que ter empenho na vida, senão a gente não faz nada. Assim, eu acredito num país onde as pessoas ainda vão valorizar a educação e a cultura. Então, se eu não Vamos acreditar ver nisso, isso ainda. Exatamente. Se a gente não acreditar nisso... Olha só, eu estou com pessoas aqui que fazem isso. Exatamente. Tá? Então, se tem 4 pessoas que fazem isso, pode ter 200 milhões. Nicolas, o seu CD...
é delicioso. E eu Muito descobri obrigado. uma coisa, lendo com carinho o trecho, todo o texto que você fez, né? Eu fiquei aqui. Aí, para descobrir, inclusive, de onde vinham as ilustrações. São de quem? Da minha mãe. Ela era professora de física e artista muito dedicada. E depois do seu falecimento, meu pai, meu tio e minha tia se juntaram e fizeram um livro chamado As Duas Faces de Susana, e a gente aproveita a arte dela. Nos 2 últimos CDs eu tenho usado. E é muito bonito Muito o que ela obrigado. faz. Aí você explica tudo, e como CD, isso eu fui lendo, ouvindo CD, que é delicioso. É simplesmente delicioso. Aí eu fui lendo os créditos. Eu digo, tem um outro violão de 8 cordas que toca? Sérgio Abreu. Não, Sérgio Abreu é o nome do luthier, Ah, que é um termo francês ligado à palavra alaúde. Porque e aqui os está primeiros violão de 8 construtores cordas, desse mas tipo não de tem dizendo instrumentos, que foi ele que fez. luthiers. Pois é, mas não Exatamente. diz que ele foi luthier, não. Aqui só diz violão de 8 cordas. Sim. Aí fui lendo, mas ele tem um humor escondido. Aí tem assim, agradecimentos. Ele agradece a isso, agradece aquilo. A José Miranda Pereira pela sugestão do Despertar que a gente ouviu. E a Sérgio Barrenecheia pela volta do ar-condicionado ao estúdio Radamés Inhata. Bem, vocês sabem o que é viver em um país onde as universidades federais e ainda pior, estaduais, estão no estado que estão. E então, o que acontece? Nós temos o estúdio Radamés Inhata e foi criado na gestão de Luiz Otávio Braga uns 8 anos atrás. E quando... Na Unirio. Na Unirio, e quando isso aconteceu, meus olhos brilharam. Eu sou até agora o único professor não dirigente do estúdio que tem a coragem de ficar com a chave do armário dos microfones, porque eu uso aquilo muito. Já gravei 5 CDs lá. Beleza. E aí acontece que o ar teve um problema. Eu gravei o 2º CD sem ar e não foi fácil. Nós sabemos o que é o calor no Rio de Janeiro, né, Camila? Sim. Não, e o pior é que para violonista o dedo começa a grudar na corda, então faz mais ruído. Você levanta o dedo, faz um som. Então, para mim, foi maravilhoso. Eu entendo perfeitamente. Eu achei uma delícia você ter posto, mas a gente que está habituado a lidar com pequenos impedimentos que são tão importantes aqui, né? A gente sabe que isso significa realmente a construção do CD. Tem uma pedra ali, que é o ar-condicionado. E o repertório, ele se baseou num fato só da sua carreira, que foi o fato de você ter gravado um arranjo para violão do Mignone. Olha, o Francisco Mignone é um dos grandes compositores nacionalistas. Digamos que a geração posterior a Villa-Lobos é um dos 3 maiores. E ele tem uma verve, ele tem uma inspiração extremamente seresteira. Eu diria que, em alguns sentidos, ele é mais seresteiro do que o próprio Nazaré. Nazaré foi muito influenciado por Chopin. Uma peça muito famosa para piano chamada Primeira Valsa de Esquina. E eu estava tentando traduzir, esse é o termo que eu uso, eu traduzo as peças de piano para o violão de 8 cordas. E não dava certo, não dava certo. Aí, finalmente, na 3ª tentativa, isso ao longo de 5 anos, aí eu comecei, eu acho que agora eu descobri a pólvora, e aí eu gostei muito da peça e pensei, por que não fazer um CD voltado a essa temática? Aí já vem o nome Chora Violão e por aí vai. Será que eu posso pedir para você mostrar a valsa eponina? E aí a gente continua a conversar depois? Então, vamos lá. Essa é do Nazaré. Essa é do Ele Nazaré. compôs para o piano e você vai... deixa eu ir para lá, porque assim eu vejo você de frente. Deixa eu agradecer... Antes de você começar a tocar, deixa eu agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada a todos que vieram. A gente vai ficar agora com o programa Cenário Econômico com Adalberto Piotto. O Sem Censura fica no Facebook. A gente volta segunda-feira. Segunda-feira eu vou pedir uma licença médica, que eu vou operar catarata, porque eu não estou enxergando nada. E em seguida vou entrar de férias. E uma pessoa que eu amo de paixão vai me substituir, que é a Cátia Navarro. Ela vai cuidar de vocês muito melhor do que eu sei cuidar. Até segunda, foi um prazer vê-los.
Por favor. Coisa magnífica isso. Você vai fazer o lançamento, você já fez um lançamento do CD, não fez? Isso, eu fiz no Arlequim. Aquela livraria que tem ali no na Praça Praça Imperial. 15, porque é a loja de CD que mais vende meu CD aqui no Rio. Eu tenho que, também a gente tem que fazer essa troca. Lá em São Paulo é a revista Concerto da Sala São Paulo. E amanhã farei a apresentação no Centro Cultural Justiça Federal, ali na Cinelândia. Cinelândia, às 17 horas, dividindo o programa, inclusive, com o duo Maria Aro e Vera de Andrade, um excelente duo de violões. E no domingo, no Solar do Jambeiro. Achava que era dos jambeiros, mas é do singular. jambeiro. Tem um jambeiro só, né? Pelo visto. E eu sei, a Regina Casé já fez um pé de quê lá. É maravilhoso. Isso é na Rua Presidente Domiciano. E entrada franca no domingo, com senhas a partir de 16h30. E amanhã, no Centro Cultural de Justiça Federal, é da Associação de Violão do Rio, que eu sou diretor artístico, e entradas a R$ 5 e R$ 10. Sabe o que eu queria pedir para você? Porque a gente aí acabava falando também de uma coisa que a gente não falou durante o programa, que é o mestrado da Unirio, porque você é professor da Unirio há muito tempo. Desde 1990. Vem para cá, porque aí você mostra essa novidade, hein? Esse programa também. Eu entrei na Unirio. Você estudou na Unirio em 90. Aí, é tudo uma coisa só. O Zé Dias, que é o cenógrafo, ele gosta do meu trabalho desde a época lá. E quando eu voltei da França, eu falei, Dias, quero montar espetáculo. E olha só, então você está responsável
Mestrado da Unirio, é isso? Olha, Quer dizer, de música, de violão, como é que é? a Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é a segunda pós-graduação em termos cronológicos em música do país. Só que há 4 ou 5 anos, um grupo de professores da música resolveu investir na construção de um novo paradigma. Que paradigma é este? Sair do campo de pensar somente na questão acadêmica, muito importante, Claro. de criação de dissertações e teses, indo na direção para a criação de produtos voltados à nossa linha programática, que é ensino das práticas musicais. Com isso, você tem a possibilidade de ter alunos entrando para desenvolver sites, apps, métodos, manuais, CDs, basicamente qualquer coisa, e o foco exatamente o que vai ser bom para a carreira do aluno depois. A gente, ao mesmo tempo que a gente é fraco em umas coisas, a gente até que é um país muito aberto em relação a novidades. Você não acha, não, Nicolas? Aberto em que sentido? Ele gosta de novidades. Ele aceita novidades, por exemplo, um produto acadêmico, pouco acadêmico. A gente está atrasado. Estou sendo otimista. Eu acho que, eu diria o contrário, eu acho que nesse momento a academia Todo mundo já brasileira, tá fazendo isso. ela está ainda um pouco engessada. Ok. A nossa pós-graduação foi construída para fornecer professores para universidades. É verdade. Enquanto que em Exatamente. outros países você tem doutor que vai trabalhar diretamente na indústria. A nossa ainda está presa a esse modelo muito toda acadêmico. a ideia da acadêmica, que é o contrário das mestrado academias. profissional foi a primeira marretada nesse Só momento. para você ter uma noção, mestrado em música popular existe nos Estados Unidos desde antes de 1960. Tá. Mestrado. A gente está começando os últimos Agora. 15, 20 anos a terem bachelados em música popular. E isso num país que tem, sabidamente, uma das melhores músicas populares do mundo. Com certeza. Aliás, Junto quando com a os gente Estados compara a Unidos. nossa música popular com, por exemplo, a europeia, é uma lavada. É uma lavada. Não, a gente está para e passo com os Estados Unidos em matéria de música. Com popular. certeza. São os Com dois certeza. melhores. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu colo, 2 protótipos. Tá. Na realidade, isso foi uma ideia de última hora, então eu só peguei o que eu tinha lá em casa, porque tem muitas coisas muito boas, e aí você tem uma noção. Este aqui, agora a editora Vitale vai reunir conosco semana que vem, porque estão interessados em editar. Isso é um breakthrough, isso é um avanço, porque se você compara com o que acontece com teses, raramente lidas, às vezes muito empoeiradas, citadas raramente, e agora você tem a possibilidade da pessoa ter isso editado, jogado no mercado, que não é um mercado profícuo. Nós não somos best-sellers, obviamente, como a Andréia. Isso, com certeza ela Sentiu a inveja? está dominada. Mas, outro exemplo, uma aluna acabou de formar em fevereiro, o nome dela é Cibele Sabione, e ela fez um site para regentes iniciantes que querem trabalhar com coros infantos juvenis. Já está trabalhando em vários estados brasileiros, está tendo uma resposta absurda. Uma terceira pessoa a citar seria Kate Viana, que fez um método para o violino, que é uma história contada com desenhos e tudo mais, e agora uma editora de Brasília chamada Musimed vai lançar no 2º semestre. Então, a ideia não é vamos quebrar o padrão para quebrar o padrão, e sim, vamos tentar permitir que alunos, às vezes muito já desenvolvidos nas suas carreiras como professores, façam algo que ajude ainda mais a carreira a desenvolver. Maravilha. Então, parabéns pela iniciativa. Camilinha, tudo seu. O Moacir Vieira, ele comentou: sou Moacir, trabalho como apoio na OBMEP em Recife e é muito prazeroso trabalhar com a OBMEP, que tem como objetivo despertar nos alunos o gosto pela matemática e pela ciência em geral.
e motivá-los na escolha das carreiras profissionais, caminhando para científicas e tecnológicas. E ele disse que você teve recentemente lá na cerimônia da premiação do ano passado. É verdade. Algumas pessoas da... É o BMEP mesmo? O BMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É verdade, sim. Comentaram aqui durante o programa. A Nancy, deixa eu só subir aqui, que travou um pouquinho. Ela comentou... o incentivo, a Nancy Armada Pinto, ela comentou, o incentivo em casa depende do nível do interesse em matemática. O que podemos fazer para melhorar? Deve ter algo que deva ser feito, para que a matemática não seja um bicho-papão. Ela acredita que a matemática é que está errada, a forma de ensino. Em tempo, ela diz que ela gosta de matemática, mas queria que mais pessoas gostassem. Então, assim, o que podemos fazer para melhorar a nossa relação com a matemática? Brincar com a matemática. Há um monte de jogos, há um monte de material. Nós temos dois colegas da Universidade Federal de São Carlos, o Pedro Malaguti e o João Sampaio, que fazem show amador, mas show muito bom, fazendo mágica com matemática. Eu adoro a parte em que eles adivinham o nome da avó de todo mundo usando o princípio da indução matemática. É ótimo. Isso tem na internet, não? Deve ter certamente vídeos, com certeza, e eles editaram um livro pela editora da universidade. Eles nem ganham direitos autorais, eles doaram os direitos autorais à universidade. E o livro está cheio de truques, brincadeiras. Eu ensinei meu filho, baseado no livro, a transformar uma nota de R$5 numa nota de R$10. Garanto que ele adorou. Achou a matemática muito útil. A Joana, ela pergunta se os personagens do livro, eles são reconhecíveis para o leitor brasileiro. Olha, naturalmente que é um livro de ficção, não é? Mas é importante dizer que todo escritor, eu acho que pega alguma coisa, não necessariamente de uma pessoa só. O livro, ele tem uma representatividade da cena contemporânea no crime, na política e até na área científica, porque existe uma parte que fala da neurologia. E a gente se inspirou também nessa parte aí dos avanços neurológicos em cientistas brasileiros de ponta que estão aí fazendo bonito no mundo. Então, assim, existe, de fato, uma correspondência com personagens da cena contemporânea. Entretanto, não necessariamente uma pessoa específica, mas uma mistura delas. E o importante é que o leitor se identifique e identifique essas pessoas como pessoas que fazem parte da realidade dele. E é isso que é bacana. Quando você pega um livro estrangeiro de romance policial, você vai ver comentários para resolução de enigmas baseados em obras de arte que estão expostos em museus do estrangeiro. Esse livro, ele aborda museus brasileiros, ele fala sobre... o restaurante Piantella, em Brasília. Ele fala, por exemplo, você quer ver? Eu vou ler um pedacinho. Ele se encontra com o doutor Alvarenga, que era chefe de gabinete do secretário-geral do Supremo Tribunal Federal. Alvarenga era um homem de meia-idade, de aparência comum, indumentária rigorosamente conservadora, não fossem os sapatos, reluzentes de tão engraxados. Não chamaria a atenção de ninguém, o que induzia a suspeita de que o brilho conferido àquele calçado era cultivado para dar um contraste à apatia de sua figura. A gente conhece o Alvarenga. É verdade. Então, respondendo já viu a sua pergunta, a Vera respondeu. Então, tem os Alvarengas assim soltos. O Alvarenga está por aí. Alguém já viu. Estão perguntando aqui, quem chegou atrasado na internet, estão pedindo para repetir o nome do livro. Então, mostra aí, Vera. Vamos lá. Vamos lá, Alex. O nome do livro é A Corte Infiltrada, pela editora Buzz. A capa do livro, sabe? Tá bem? Quer que eu vire? Aí. A Corte Infiltrada, a editora Buzz. A Corte Infiltrada com o título... e com o subtítulo, Quem Controla o Controlador? Isso. A ideia é muito boa. Tem um pedaço que eu adoro, que é quando... eu não sei se eu posso contar. Quando o agente
se identifica e que ele diz que ele finge que ele é um doente mental, e que aí ele diz uma coisa ótima. Não, eu disfarcei muito bem porque eu sempre pedia mais remédio para a enfermeira do hospício e ela não está acostumada com isso, porque, em geral, os pacientes cospem. E eu dizia, quero mais, quero mais, quero mais. Pois é. Tem muitas situações divertidas e inteligentes. Como é um tema um pouco pesado, a gente sempre procurou permear de um certo humor para que a coisa ficasse uma narrativa leve, né? E aí tem romance. Tem o romance, porque o romance policial antigo, ele não permitia muito essas derivações. Ao passo que o romance policial do século XXI, ele permite que você tenha em paralelo a construção de um romance romântico, permeia com questões filosóficas também, que a gente tem uma professora que diz que Foucault fala nas entrelinhas desse romance. E aí a gente procura exatamente dar essas conotações paralelas aí, através dessas cenas. Bom, você, como promotora de justiça, achou um filão, né, meu bem? Porque não vai faltar história. Se Deus quiser. Separei um último comentário aqui. O Beto Silva, ele gostaria de saber qual a nota corresponde à 8ª corda. Bem, eu diria para o Beto primeiro que a 8ª corda, eu vou dar a afinação, é mais fácil você entender. A nota mais aguda é Lá. Então, isso muda bastante. Qualquer violão outro, a corda mais aguda é Mi. Então, e a mais grave, que seria a 8ª, vai depender bastante da afinação da peça, da tonalidade da peça que eu vou tocar. Então, eu posso botar em Lá, ou Si, ou Dó. Ou seja, é como se fosse um 7 cordas, mais uma corda mais aguda. Tá? Entendeu tudo, né, Camila? Mas o Beto, acho que ele entendeu. O Beto entendeu, mas... Marcelo, eu fiquei de fazer uma pergunta que eu tinha esquecido, mas eu não estou me lembrando qual era. Lembra que era uma pergunta... Me ajuda aí, Nicolas. A gente deixou uma pergunta no ar em relação à Olimpíada ou a participação. A gente viu que eram 111 países. Número de alunos, 620. O Rio de Janeiro a gente chegou a falar, inclusive, que depois na volta eu falei. São 623. Começa em agosto. A Olimpíada está começando. A abertura vai ser na segunda-feira. Aí nos dias 18 e 19 é a prova. Depois tem a correção. Dia 22 é a entrega das medalhas. E além das medalhas, nós vamos entregar algo mais, que é inédito. Há pouco você estava perguntando sobre a presença feminina, e eu falei que era muito pequena. Nós propusemos à Organização Internacional oferecer um troféu para incentivar a participação feminina. Esse ano que nós estamos criando se chama Prêmio IMPA para Meninas Olímpicas. O melhor de tudo é que eles decidiram que a partir desse ano passa a ser permanente na Olimpíada. Que bom. E é um troféu muito bonito mesmo. A artista que fez a peça, muito inspirada, que usa a logomarca do IMPA, do Instituto de Matemática, que é um objeto matemático muito interessante para formar o troféu. Eu acho que é interessante para todo mundo. Você vai visitar o IMPA lá e eu te mostro. Maravilha, vou sim, com o maior prazer. Foi um prazer enorme tê-los aqui. Quero você na peça também. Por favor. O programa chegou ao final, Camila. Sim. O pessoal na internet está te desejando uma boa cirurgia, uma ótimas férias. Obrigada. Estou apavorada, mas o meu médico não tem melhor no mundo. Vai dar tudo certo. Sim. Camila, olha só, vou contar para vocês uma história para vocês terem ideia de como eu estou. Eu olhei para a Camila semana passada e disse assim: Camila, você sempre teve esse piercingzinho no nariz? Ela disse: tenho, Vera. Eu digo: eu estou trabalhando com vocês há 6 meses. Eu nunca tinha visto piercing. Então eu vou operar para ver o piercing da Camila. Prometido. Até lá. Bom fim de semana.